Amados e queridos irmãos, recebam todos a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que vos fala é a sua irmã em Cristo, missionária Célia Nogueira. Hoje é dia 9 de dezembro de 2024, quando são exatamente 23 horas com 50 minutos. Nós estamos perto da meia-noite. Quero também dar uma boa noite, mandar uma boa noite aí para todos os irmãos ali do Monte de Guaianazes. Quero deixar uma boa noite, louvado seja Deus, para você que já chegou aqui no canal, para você que vai chegar, para você que ainda não é inscrito no canal e para você que é inscrito no canal. E você que não é inscrito nesse canal, inscreva-se. É fácil. Vá lá no YouTube, clique lá no YouTube. Escreva lá em cima na lupinha, missionária Célia Nogueira ou Célia Nogueira. Quando você escrever esse nome, vai aparecer eu, a minha pessoa. Você dá um clique lá em cima e você vai ver escrito lá, inscreva-se. Aí você clica lá, inscreva-se. Aí você vai se inscrever, já está escrito. Só você clicar lá, inscreva-se, clique lá no inscreva-se. Logo após, você vai ver a figura de um sininho. Toque nele e coloque todas. Aí você não vai ficar de fora das notificações. Você vai receber todas as notificações. Todas as vezes que eu gravar um vídeo, todas as vezes que eu entrar, você vai receber de primeira mão. Amém? Aí você não pode esquecer de deixar o like, o joinha e compartilhar. Amados e queridos irmãos, estamos perto da meia-noite. Hoje nós vamos orar, mas eu quero contar algo a vocês. Mas antes, eu quero ler uma palavra. Encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestir, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Amém, meus irmãos? Eu quero contar um pouco para vocês, do meu testemunho. Eu quero contar um pouco a vocês, porque muita gente não entende. E eu vou contar em rápidas palavras. Essa palavra aqui que eu acabei de ler, observa. Deus está dizendo que nós temos que ter fé. Deus está dizendo que os passarinhos, eles não trabalham. Os passarinhos, eles não ajuntam em banco, na despensa. Não, os passarinhos, eles acordam cantando. Eles acordam louvando. Os passarinhos não sentam a uma mesa para comer pão, para comer arroz, feijão, carne, não. Os passarinhos, eles não fazem isso. Os passarinhos, eles louvam, porque Deus cuida deles e nenhum deles morre de fome. Aí Jesus diz: por que nós estamos, preocupados com o que calçar, com o que vestir? Por que nós nos preocupamos com o amanhã? E ele diz assim, por que vocês se preocupam? Olha os lírios do campo. Eles se vestem mais lindo do que Salomão, em toda a sua glória. Imagine vocês, imagine meus filhinhos. Aí ele vai dizendo, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então ele está dizendo assim, não estejais inquieto por nada. Nada, 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 nada. Porque o nosso Deus, ele disse para a gente não ficar inquieto com o que comer, nem com o que vestir, nem com o que beber. Porque Ele é Deus provedor. Ele provê todas as coisas, irmãos. Hoje é dia 9 de dezembro. Estamos finalizando o ano praticamente. Estamos poucos dias aí
para nós adentrarmos ao novo ano. E talvez você esteja aí triste, abatido, porque talvez, louvado seja Deus, não aconteceu a promessa. Mas eu quero te dizer, aleluia, tenhamos fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, é interessante que antes de eu vir para Jesus, antes de eu levantar a minha mão e fazer a confissão com os meus lábios, antes de tudo isso, eu era uma pessoa que eu trabalhava. Eu era uma pessoa, irmãos, que eu saía todo dia, acordava cedo, saía todo dia pela manhã, ia trabalhar, né? E eu sabia o tanto que eu ganhava, o tanto que eu tinha que ganhar, o tanto que eu ganhava, e no final do mês eu sabia quanto que vinha na minha mão. Eu sabia que se eu pagasse as minhas contas, sobraria X. E eu faria o que eu tinha que fazer com aquele X. E hoje, quando eu aceitei Jesus, todas as portas se fecharam. Todas as portas se fecharam. Foi inacreditável, irmãos. Foi uma coisa que, sabe, assim, eu saía para ver emprego e foi em 1990 e bolinha algumas coisas. E eu saía para procurar emprego. Antigamente não tinha a internet. Antigamente não tinha essas coisas que a gente tem hoje, a modernidade. Antigamente a gente recortava o jornal, colava numa folha de sulfite, nós íamos para as ruas, atrás daquele endereço. Quantas vezes eu fiz isso? E o que acontecia? Na rua, eu encontrava pessoas, irmãs da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, de outros ministérios. Eu encontrava pessoas crentes e eu juntava, me aproximava delas, fazia amizade com elas e nós juntávamos os recortes de jornal, né, daquele anúncio de emprego, e nós íamos no mesmo lugar. Porém, eu tinha mais experiência do que elas, porém, eu tinha mais tempo de carteira do que elas. E era interessante que aonde eu chegava, juntamente com aquelas moças que eu encontrava na rua, tudo dava certo para elas. O emprego era delas, quando elas não tinham muita experiência, e quem tinha experiência era eu. Quando elas não tinham na carteira, e quem tinha o carimbo na carteira era eu. Isso aconteceu por muito tempo. Por muito tempo, muito tempo. Eu ia nas igrejas esperando ouvir uma palavra de Deus e eu não ouvia. Todo mundo, quando o pastor falava, Deus está abrindo porta, ou quando alguém vinha para profetizar, profetizava tudo e não profetizava a porta para mim, irmãos. E eu fiquei muito preocupada com isso, né? Eu fiquei triste, porque eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar, eu tinha necessidade de trabalhar. E no meu trabalho, olha que interessante, aonde eu trabalhava, a dona daquele estabelecimento me mandou embora porque eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eles me mandaram embora. Quando eu fiz a confissão de fé, eles me mandaram embora. E eu, né, mandou embora, vai embora. E a partir de então, foi muito difícil, foi difícil para mim no começo da minha jornada e para eu entender. Então, eu podia ter uns 6, 7 meses que já estava nos caminhos do Senhor. E eu fiz uma campanha na madrugada. Por isso que eu digo para você que a madrugada tem resposta de Deus. Eu fiz uma campanha na madrugada, meus queridos. Eu fiz 7 dias de campanha. Eu entrei num desafio muito grande com Deus, porque eu já estava orando e eu não tinha resposta. E a minha oração é: Senhor, eu quero trabalhar, abra uma porta para mim. E nada. Então eu fiz uma campanha de 7 dias, 7 dias. Eu começava o jejum meia-noite, entregava o jejum 6, 7 horas da noite do dia seguinte. E a campanha era: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo a respeito desse negócio de trabalho. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não aceito pastor, eu não aceito revelação, eu não aceito profecia, eu não aceito profeta, eu não aceito. Eu quero que o Senhor fale comigo. Se o Senhor não falar dentro desses 7 meses, Senhor, eu não vou te servir mais. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o Deus que abre porta. Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura. E no entanto eu não estou entendendo. Eu conversando com Deus, irmãos,
E eu comecei o primeiro dia e eu estava determinada. E Deus conhecia o meu coração como Ele conhece o meu coração. Então eu falei, Deus, se o Senhor não falar comigo, eu não posso continuar neste caminho. Eu não posso te servir. Eu estava, irmãos, nova convertida, né? Nova convertida, uma bebezinha na fé. E eu falei, o Senhor pode tirar o meu nome do seu livro. O primeiro dia, Deus não teve resposta de Deus. O segundo dia não teve resposta, só teve lágrimas da minha parte. O terceiro dia, lágrimas. O quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. E por fim, eu cheguei no sétimo dia. E o sétimo dia, eu entrava na madrugada da meia-noite, eu ficava até 3:30 da manhã, 4 horas de joelhos, orando, querendo ouvir a voz de Deus. Precisava ouvir a voz de Deus, porque eu estava cansada, eu precisava de sapato, eu precisava de roupa, eu precisava de dinheiro, eu precisava de tudo isso, sem contar que eu já estava sendo assim, xingada, levei nome de tudo que vocês possam imaginar, que eu não queria trabalhar, que eu só queria ficar, sabe, que não era assim, e nem eu estava entendendo, nem as pessoas também estavam entendendo. Eu precisava entender, eu precisava saber o que Deus Ele queria de mim. E então, quando eu entrei nesse propósito com Deus, eu sinto de contar esse testemunho. Pode ser, eu tenho certeza que vai edificar a fé de pessoas aqui. E no sétimo dia, irmãos, eu chorava muito, porque eu estava determinada. Porém, eu não queria que meu nome saísse do livro da vida, mas eu estava determinada, porque eu falei, Senhor, peraí, eu não estou entendendo. Se quando eu não, antes de eu ter o Senhor, eu tinha meu trabalho, e agora eu não tenho, me faça apenas compreender, me faça apenas entender. E eu, porém, irmãos, não estava compreendendo nem entendendo. Muito bem. Nisso, eu morava na casa de uma pessoa. Eu morava na casa de uma irmã da igreja, onde eu congregava, a igreja Deus é Amor. Eu morava na casa dessa irmã, e a cama dela era assim, a minha era assim, né? Era assim. Eu saí da sala e eu falei para Jesus, Senhor, se o Senhor não responder até hoje, 18 horas, 19 horas, então aquele negócio que eu falei está de pé. Muito bem, meus amados e queridos irmãos. E eu deitei, soluçando muito triste, soluçando demais. E eu entrei no quarto quietinha para não acordar a irmã, e eu deitei. Irmãos, quando eu fechei os meus olhos, eu fui arrebatada, eu tive um arrebatamento. Veja bem, ficou 2 Célias. Uma ficou deitada e a outra ficou no ar. Sabe assim, flutuando no ar? Uma ficou deitada, a outra ficou flutuando. A que ficou flutuando, olhava que estava deitada. Mas logo eu saí de dentro daquele quarto. Eu atravessei a parede, sem abrir porta, sem abrir janela, sem nada. Atravessei a janela, a parede, e eu me deparei, na Avenida Paulista. E lá na Avenida Paulista tinha um prédio de vidro fumê. Todo fumê esse prédio. E eu entrei, porque antigamente os empregos eram assim, colocados nas vitrines das lojas, colocados, sabe assim, precisa-se de vendedora, precisa-se de recepcionista, precisa-se. E onde você chegava ali, naquele tempo, já começava a trabalhar, depois ia levando os documentos devagar, naquele tempo era assim. E quando eu saí, né, na visão, no arrebatamento, eu estava andando na Avenida Paulista. Andando na Avenida Paulista, eu vi uma loja muito linda, um prédio todo de vidro fumê. E no prédio, na porta, era uma loja de roupa masculina. E estava escrito assim, precisa-se de vendedora, precisa-se de recepcionista. Eu tinha as 2 funções na minha carteira, vendedora e recepcionista. E eu falei assim, é aqui nesse lugar que eu vou trabalhar, é aqui nessa loja que eu vou trabalhar. Mas que loja linda! E quando eu entrei na loja, irmão,
irmãos. A porta estava assim, encostada, né? Eu empurrei, porque estava escrito empurre. Eu empurrei, e quando eu entrei, detrás do balcão, tinha um senhor. Ele de estatura média, de terno, de gravata, e ele estava atendendo um outro rapaz. Esse moço que ele estava atendendo era um moço muito alto. Era um moço que eu não sei o rosto dele, mas eu vi assim de relance que ele era muito bonito. E os dois estavam conversando. Quando eu entrei, eu falei, bom dia. E ele disse, bom dia. Eu falei, Senhor. E ele disse, calma, filha minha. O senhor que estava de trás do balcão, atendendo esse outro senhor. E eu encostei, fiquei assim, como eu estou aqui, encostada, esperando ele atender esse outro rapaz. Quando ele atendeu esse outro rapaz foi embora, ele virou para mim e ele disse, fale, filha minha. Quando ele falou assim, irmãos, fale, filha minha, veio aquela paz dentro do meu coração. E eu pensei, ele era um senhor de cabelo grisalho. E eu pensei, opa, o velhinho gostou de mim. Pelo jeito, pela tonalidade da voz, pelo jeito que ele falou, eu pensei, né? Ele gostou de mim. Então, com certeza, um desses dois empregos, ou um ou outro, vai ser meu. Porque eu tenho os dois na carteira. E quando ele falou, fale, filha minha, eu falei, Senhor, é a respeito desses anúncios. E ele olhou para mim e ele disse, do qual, minha filha? E eu olhei para ele e falei, Senhor, tanto faz. Pode ser o de recepção, o recepcionista ou o de vendedora. Eu tenho os dois na minha carteira. O senhor quer dar uma olhada na minha carteira? Irmãos, quando eu virei para abrir a bolsa, que eu fiz esse movimento aqui, ó, para abrir o zíper da bolsa, para pegar a minha carteira, ele disse, calma, filha minha. Quando ele falou, calma, filha minha, eu olhei um detalhe nele. E o detalhe nele foi a camisa de dentro do terno. Era tão branca, irmãos. A camisa era tão branca que meus olhos não sustentavam. Meus olhos não aguentavam de tão branco que era aquela camisa de dentro. E eu voltei os olhos para ele, eu falei, Senhor, mas como calma? O Senhor, eu tenho na carteira os dois, as duas, né? Ou recepção ou vendedora. Aí ele disse, minha filha. Irmãos, quando ele falou minha filha, sabe o mel? Sabe uma voz doce? Aí ele disse, filha minha, eu não posso te dar. Aí eu olhei para ele e falei, Senhor, por quê? Aí ele disse, filha, eu já te dei. Quando ele falou, eu já te dei, irmãos, eu fiquei muito triste. Eu quis chorar. Eu segurei as lágrimas. Mas eu olhei para ele e falei, Senhor, o Senhor está enganado. O Senhor não me conhece. O Senhor não me deu nada, Senhor. Senhor, eu estou precisando do trabalho. Senhor, eu preciso trabalhar, Senhor. E ele disse, não, filha, eu já te dei. Eu falei, possa ser que o Senhor esteja me confundindo com alguém, mas eu nunca te vi aqui, Senhor. O Senhor nunca me deu nada. E ele disse para mim com a voz mais firme, ele disse, filha, eu não posso te dar porque eu já te dei. E eu falei, Senhor, o Senhor está enganado. E ele disse, filha, e ele pegou na minha mão, assim, ele fez, dessa maneira. E ele disse, filha minha, eu já coloquei aqui. Ele fez assim, eu já coloquei aqui. E ele fez assim, ó, na tua mão. Sábia apenas manejar a minha palavra, filha minha. Irmãos, quando ele fez isso,
Eu voltei para o quarto. Quando eu voltei chorando muito. Eu voltei dizendo, não, o Senhor não me deu. Não, o Senhor está me confundindo. E a irmã que estava deitada, ela disse, Célia, você está sonhando o que foi? E eu falei, não, eu não estou sonhando, eu não sei o que foi. E eu expliquei para ela, falei, eu não sei, aconteceu assim. E ela disse, ela olhou para mim, ela começou a rir. E eu falei, por que a irmã está rindo? Ela disse, porque o Senhor não vai abrir a porta para você, minha filha. Aí eu falei, não, Ele vai abrir a porta para mim, porque eu não quero ser pesada a nada e nem a ninguém. E ela disse, calma, filha, Ele não vai abrir a porta. Aí eu falei, não, eu não posso estar repreendida, eu não posso aceitar isso, não, eu não quero isso. Eu preciso trabalhar, todo mundo trabalha. E ela disse, pois, a versão, o sentido é esse. Você foi arrebatada, Deus te levou, você teve um arrebatamento, Deus te levou até Ele. Tu não disse que tu queria falar com Ele, apenas com Ele, que tu só receberia se fosse Ele próprio, pois tu falou com o próprio Deus, minha filha. Então Ele não vai te dar. Aí ela disse, vai lá na igreja, procura a irmã Maria de Freitas, que é da igreja Deus é Amor, é mais antiga, sabe que existia verdadeiramente a obreira. Não sei se ela está viva, mas que hoje eu não sou mais da Deus é Amor, mas eu fui até ela, que ela sabia discernir os sonhos. E quando eu cheguei, eu contei, e ela disse, ela fez assim, ixi, Deus não vai abrir a porta para você, minha filha. Eu falei, por quê, irmã Maria? E ela disse, filha, Deus não vai abrir a porta. Não adianta você teimar com Deus. Aí eu falei, não, irmã Maria, eu não aceito. E ela disse, minha filha, aceite. Aí ela disse, você pode procurar a irmã tal e pergunta, que ela também sabe discernir. E eu fui até a irmã tal. E quando eu cheguei, as mesmas coisas que uma falou, a outra falou e a outra falou. Foi muito difícil, meus irmãos, eu aceitar. E aí eu comecei a viajar. E eu viajava sem nada, sem dinheiro. Minha família custou para entender. Eu também custei para entender, porque eu não queria. E o Senhor disse, é isso que eu tenho para você. E olha, irmãos, tem que ter fé. Temos que ter muita fé. Quando tem um chamado, ele se responsabiliza. E eu morava na casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro, muito humilhada. E um dia eu cheguei diante do Senhor e eu disse, o Senhor não disse que não tinha um emprego para mim, eu não quero ficar morando na casa de ninguém, porque eu estou cansada, Senhor. Eu quero morar sozinha. Então o Senhor vai prover tudo para mim. E eu comecei a procurar casas, irmãos. Encontrei uma, num lugar tão perigoso. Mas o Senhor cuidou de mim, eu morei ali 1 ano. Pensa, era tanto perigo naquele lugar. Mas eu nunca deixei de fazer a obra de Deus. Muitas vezes eu chegava tão tarde, mas o Senhor me guardava. Ora, eu passava pelo meio assim dos bandidos. E eles diziam, ninguém toca nela, ninguém toca na irmã, porque a irmã ora por nós. Imagine, eu era bem nova. Aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, me tira daqui, eu preciso sair daqui, não dá mais para morar aqui. O Senhor preparou uma outra casa para mim. Hoje, irmãos, louvado seja Deus, eu moro sozinha, eu pago meu aluguel, né, como todo mundo sabe. É difícil, mas olha essa palavra que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 6, no verso 26. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. Olhai para os passarinhos. Os passarinhos, eles tudo que eles fazem é cantar, tudo que eles fazem é louvar. Irmãos, tem sido fácil? Se eu falar para você que não tem sido fácil, porém, irmãos, eu não fico deitada. A dona da casa tem hora que ela fala, você está com semblante cansado, sério, descansa. Mas eu não descanso, viu?
Eu sei que eu tenho que descansar, mas eu também sei que tem a obra do meu Pai para eu fazer, porque se Ele confiou em mim, eu não posso ficar sentada, deitada, me dando ao luxo de ficar com as pernas para cima esperando. Não, porque não é assim. Quem tem um chamado, irmãos, não quer ter o chamado. Quem tem, quando Deus diz assim, é você que eu escolhi. Nós não queremos porque é árduo, é muito árduo. E tem pessoas que falam, mas você está cansada do quê? Você não trabalha. É difícil, irmãos, porque trabalhar não cansa tanto como você ter uma vida de oração, como você ter uma vida de joelhos, passar ali horas de joelhos, chorando, clamando, rogando as misericórdias do Pai. Mas eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me sustentado. Aí, irmãos, tem hora que o Senhor diz assim, ó, você vai e nós vamos. Aí, ó, às vezes as pessoas pagam apenas a passagem. Porém, eu não moro dentro do aeroporto, eu não moro na rodoviária, não moro dentro da rodoviária, mas nós não fazemos questão disso. Se é preciso pegar uma Uber, uma condução, a gente põe do nosso bolso. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero ser pesada, me fala alguma coisa para eu fazer. Quando eu digo para você que eu não sei fazer um bolo, eu não sei fazer um bolo, mas eu digo para você que a receita do pão de mel, quem já comeu esse pão sabe que é muito bom. A receita do pão de mel desceu dos céus, irmãos, porque na culinária eu não sou muito boa, eu não sei muitas coisas na cozinha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor me deu a receita do pão de mel. E aí quando eu vou pregar, eu levo o meu pãozinho de mel. Esse é um dos meus testemunhos, né? Que muitas pessoas pedem para que eu conte. Então esse é um dos. Amém, meus queridos irmãos? Compartilha, tá bom? Compartilha. Se você tem um chamado, quando tem um chamado, tudo dá certo e nada falta. Nada falta. Quando não tem um chamado, irmãos, não adianta. Quem nos escolhe é Deus. Quem diz é Deus. Então não adianta, se eu não tenho um chamado, não adianta eu querer ficar escorada esperando Deus. E outra coisa, nunca você vai ver eu abrir na boca e pedindo, me dá isso. Estou precisando de R$1, estou precisando de 10. Você não vai nunca ouvir isso de mim. Não, mas eu chego diante do altar, diante do Senhor, e eu digo para o Senhor, Senhor, assim, assim e assim. E o Senhor, Ele tem feito. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Quando são 23 horas com 27 minutos. Vamos orar. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai. Senhor, graças a Deus, meu Pai, por mais esta madrugada. Graças a Deus pelo dia que passou, meu Pai, muito obrigada. Obrigada, Jesus querido, porque adentramos ao novo dia, meu Pai. Obrigada, meu Pai amado e querido, pelas nossas vidas. Obrigada, Pai, pelos livramentos. Obrigada, meu Senhor, com a tua permissão, contei esse testemunho, Senhor amado, que alguns anos atrás, Senhor, o Senhor mesmo disse para mim que não tinha porta para mim, Pai. Foi difícil, meu Deus, eu entender, eu compreender, mas o Senhor me fez entender e compreender, Pai. E hoje eu vivo semelhante aos passarinhos. Senhor, se porventura, Pai querido e amado, tem alguém, meu Deus, que o Senhor chamou, porém não está entendendo, não está compreendendo, e tem hora que vem um desespero, que vem a angústia, Pai, ajuda este meu irmão, ajuda esta minha irmã a compreender, ó Deus, a confiar, meu Senhor, no Senhor, e nada vai faltar, ó Deus de amor, ó Pai querido. Senhor, agora, meu Pai, venha nos dar uma noite de paz, uma noite com sono tranquilo, que possamos deitar, que possamos dormir, meu Senhor, e que possamos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te dou glórias e graças por todos aqueles que vão compartilhar, por todos aqueles que vão deixar, meu Senhor, o like, o joinha, por todos aqueles que não são inscritos, se inscreverão neste canal. Eu te glorifico pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs, Senhor, aonde chegar esse testemunho, aonde for ouvido esse testemunho, Senhor, que haja, meu Pai querido, salvação, libertação, porque o Senhor é Deus. Bom é confiar
confiar no Senhor, bom é esperar no Senhor, bom é colocar os joelhos no chão e clamar e implorar as tuas misericórdias. Nos dê, meu Senhor, o sono reparador, nos dê o sono do justo, que possamos deitar e dormir, meu Deus, e dizer que somente o Senhor é Deus. Nos guarda, meu Pai, nos livra do espanto noturno, nos livra da peste perniciosa, do laço armado, do laço tramado, o laço do passarinheiro. Seja quebrado agora todas as algemas, meu Deus, multiplique nossa fé, derrama sobre nós fé, meu Pai, acrescenta-nos a fé de Abraão, Senhor, que possamos, ó Pai querido e amado, deitar e dormir, meu Deus e meu Pai, com nossos corações em paz. Traga paz aos nossos corações, traga, meu Senhor, paz aos nossos corações, e toda força, toda obra, toda fúria do mal seja repreendido no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus amados e meus queridos irmãos. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar quando são exatamente um novo dia, quando são exatamente, louvado seja o nome do Senhor, 0 hora com 20 minutos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, louvado seja o nome do Senhor. Repitam comigo: consagramos o dia de hoje ao Eterno, quebramos, revogamos, anulamos qualquer consagração a tronos, entidades malditas, neutralizamos, desbloqueamos, destravamos todo espírito do mal contra nossas vidas, nossos familiares, nossos lares. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos estar juntos novamente às 7 horas da manhã. Tem a oração do livramento, a oração do Salmo 91. Louvado seja Deus, para Deus guardar nossa casa, nosso lar e nossa família. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar. Fique todos na paz do Senhor Jesus.